cliente e amigo Trelotur, em mais um programa Trelotur pelo Mundo, aqui em Fortaleza, na maior feira católica do Nordeste. Hoje nós temos um convidado que é padre, uma pessoa querida, um parceiro da Trelotur, operadora de turismo. Nós queremos convidar o Padre Carlos para se apresentar e dar uma palavrinha para vocês, contar um pouco da história dele e falarmos sobre o nosso principal assunto, que é peregrinação. Algo que tem acontecido no Brasil e no mundo todo, esse movimento em que tem refeito o conceito de turismo, o conceito de lazer, inclusive o conceito desse turismo cultural que nós sempre abraçamos durante toda essa nossa caminhada, como peregrino aqui na Terra, que sempre caminha, mas que agora Deus nos dá essa graça de experimentarmos, através das peregrinações, algo muito maior. Padre Carlos, seja muito bem-vindo, ele que é pároco da Diocese de Petrolina, é um prazer muito grande recebê-lo aqui conosco. Olá, Fabiana. Olá, caro amigo que nos acompanha neste momento. A alegria é toda nossa de poder estar aqui com vocês, compartilhando deste momento para falar certamente daquele que é o caminho de todos nós que somos cristãos, somos peregrinos em busca do eterno, somos cidadãos do infinito e caminhamos para o céu. Padre, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história, porque a gente sabe que até chegar aqui, até ser chamado de padre, até darmos a bênção a vocês, há um caminho muito longo, um caminho de descoberta, um caminho de encontro com Deus, um chamado, inclusive, né? A igreja diz que vocês são os prediletos, né, de Nossa Senhora. Mas eu queria que o senhor contasse um pouco para quem está nos assistindo, um pouco da sua história, do seu encontro, daquele chamado que o senhor disse, eu tenho certeza hoje que esse é o caminho que eu devo seguir. Veja bem, eu sou pernambucano da cidade de Ferreiros, na Zona da Mata. A vocação ao sacerdócio eu a descobri muito cedo. Eu era coroinha, uma criança que servia ao altar, às missas. E a partir daí, Deus encontrou neste serviço o pretexto para me fisgar para Ele. E é disto que nasce o processo de atração pelo sacerdócio ministerial. Depois eu pude ir convivendo com padres, conhecendo o universo dos sacerdotes, até chegar o momento em que, de verdade, eu pude ir me decidindo pela vocação sacerdotal. Eu ingressei no seminário aos 18 anos e me fiz peregrino também, inicialmente morando e estudando em Recife, depois segui para a Bahia, para a região de Senhor do Bonfim, e Deus ainda me reservava uma outra estrada. Depois de concluído todo o período de estudos, um belo dia chega o meu bispo com a proposta para que eu pudesse ir para o Rio Grande do Sul, servir a igreja de Passo Fundo, ajudando no tribunal eclesiástico, porque eu tinha formação em direito canônico matrimonial. Então, depois de estar praticamente pronto, Deus pedia de mim algo que, num primeiro momento, parecia extremamente difícil: deixar para trás a terra, as origens, a família, os círculos de convívio e amizade para me lançar em busca do desconhecido. E, de fato, eu respondi sim a esse chamado, fui para Passo Fundo no ano de 2014, ali fui ordenado diácono, fui ordenado sacerdote, exerci as primícias do meu ministério sacerdotal até o tempo em que eu retornei então para o meu estado de origem, para Pernambuco, sobretudo para estar mais perto de minha família e prestar assistência à minha avó de maneira mais especial. Então, o chamado de Deus, ele se confunde com a minha história pessoal, porque eu fui gestado pela igreja e para a igreja. É nela que eu descobri aquilo que realmente Deus queria de mim.
Ele me tirou de onde estava, me plantou onde ele me quis plantar e fez de mim sacerdote da humanidade. Então a resposta não pode ser outra senão do que aquela de um sim consciente e por amor ao serviço do reino. Eu, escutando o senhor, já consigo compreender que Deus já usou de uma peregrinação no seu chamado, na sua vida. E isso, com certeza, deve ter tido sacrifícios, renúncias, né, como o senhor mesmo falou. Mas qual foi o momento em que o senhor disse: eu entrei pelo amor, agora me identifico com o sacrifício, com as renúncias, e hoje eu tenho certeza que ninguém me tira mais daqui desse meu chamado? Teve esse momento, padre? Eu pergunto isso porque muitas pessoas que estão nos assistindo sabem o quanto a vida de um padre é de renúncia, é de sacrifícios, mas muitas vezes nós esquecemos de tudo aquilo que envolve isso e que faz a gente feliz e realizado. Veja bem, eu não falaria de um momento pontual, porque falar de um momento pontual é delimitar demais um caminho que dura quase 10 anos, que é a formação de um sacerdote entre a etapa propedêutica, depois o período da filosofia, teologia, o estágio pastoral, até o momento em que se chega à ordenação. Então, eu diria se tratar de uma somatória de vivências que vão consolidando o sim que vai dando sentido à vida. Uma certa feita, eu via numa igreja, numa capela, ainda jovem, coroinha, um quadro na parede posto no lugar onde o padre se paramentava para celebrar a missa. E naquele quadro havia uma frase que ainda hoje me marca profundamente, mesmo depois de quase 5 anos como sacerdote. Completarei já no início de 2020 5 anos de ordenação. Mas ali estava escrito: sacerdote, celebra a tua Santa Missa como se fosse a primeira, como se fosse a última, como se fosse a única. Eu penso que isto resume a história da vocação sacerdotal, porque a cada dia nós vamos dando sentido e significado às escolhas que nós fazemos. Então a resposta não consiste num ato isolado, num fato pontual, mas numa somatória de vivências, de experiências, algumas delas permeadas por muitas alegrias, outras também carregadas de muitas lágrimas. E eu me lembro das tantas quantas eu tive que derramar, muitas vezes na solidão, em meio às dificuldades que são próprias do processo, para poder tudo isso ser fator gerador de um sim que também não deve ser de um momento, de uma experiência, mas um sim que deve ser a resposta concreta do desejo de viver toda uma vida consagrado como sacerdote. Gente, isso é muito profundo, isso é muito importante, inclusive, por isso que eu fomentei essa pergunta aqui para o Padre Carlos, porque às vezes o medo de sofrer, padre, para quem agora nos escuta, nos impede de vivermos a vontade de Deus. Mas nós temos sofrimento no casamento, nós temos sofrimento no sacerdócio, nós temos o sofrimento em família, na saúde. Então eu queria dizer para você que nos assiste agora que vale a pena fazer a vontade de Deus, seja ela qual for, não é, padre? O Papa João Paulo II diz de modo muito categórico que toda vocação é ao mesmo tempo dom e mistério. E quando a gente fala de vocação, a gente não restringe o conceito somente ao sacerdócio ou àquelas vocações de especial consagração, como é o caso da vida religiosa, das novas comunidades. Mas a gente fala de vocação também como chamado a sermos e fazermos as pessoas felizes no matrimônio, na família, a vocação à vida profissional, a partir das descobertas que nós vamos fazendo. Então, em tudo isso há um dom, há uma graça imerecida, mas ao mesmo tempo há um mistério
que vai além, que ultrapassa a nossa capacidade sensorial, a nossa percepção. Então, é algo que realmente traz em si a marca do divino que nos eterniza e nos faz chamados e chamadas a realizarmos o projeto de Deus no chão das nossas vidas. Hoje nós vamos partilhar um pouquinho, já pegando essa deixa aqui do Padre, desse peregrino por amor que nós somos chamados a fazer a vontade de Deus. Ele que hoje está com a peregrinação conosco para Terra Santa e Itália, né, Padre? E Vaticano também. E Terra Santa, Roma e Vaticano. E ele vai fazer uma experiência junto com a Trelotor Operadora de Turismo, levando peregrinos da sua diocese a fazer esse caminho de encontro através dos lugares santos, através dos lugares onde Jesus passeou, onde também, em muitos momentos, tivemos aparições de Nossa Senhora, onde o povo de Deus, aquele que foi chamado para servir de alguma forma, trouxe ao mundo o Verbo, através do seu o Verbo, Jesus, Cristo como pessoa e a palavra de Deus anunciada aos 4 cantos do mundo. Padre, para o senhor, qual a importância de trazer esse projeto de evangelização para a sua diocese, para a sua paróquia e fazer com que essas pessoas possam experimentar? Nós sempre dizemos, as peregrinações é mais do que uma viagem, é uma experiência com Deus. Qual a importância disso para o senhor permitir que paroquianos, pessoas que têm feito esse caminho, possam também realizar isso na sua vida e na vida, com certeza, de sua família, porque ninguém volta o mesmo após a peregrinação. Veja bem, nós somos, por natureza e por essência, peregrinos. Nós somos peregrinos no tempo, com um olhar sempre fixo na eternidade. Então a nossa vida é um constante movimento. Nós vivemos esta sinergia bonita de caminharmos em meio às coisas que passam, procurando alcançar aquelas que não passam, as realidades eternas e atemporais. Mas quando a gente fala concretamente do ponto de vista da materialidade da existência, é preciso que, para falar de peregrinação, a gente retome a história do povo de Deus. Verdade. É impossível falar de peregrinação sem falar do povo de Deus, porque o povo de Deus foi peregrino e é peregrino pelas estradas da história, até que o reino se possa consumar. Então a gente volta lá ao livro das origens e retoma, por assim dizer, a história de Abraão, quando Deus o chama e o desinstala de sua segurança e diz: sai de tua terra, do meio do teu povo, e vai para o lugar que eu te vou indicar. Então, Abraão, a partir dali, se lança no caminho de Deus, faz do caminho de Deus o seu caminho, para procurar dar respostas ao chamado que Deus lhe fizera. Depois, um outro ponto muito forte da história de peregrinos do povo de Deus é o caminho de José do Egito, que foi vendido como escravo para os egípcios por inveja de seus irmãos, e ali ele se consolida no reinado do faraó, se torna um homem importante, e nas reviravoltas que a história dá, porque a vida humana é marcada por estas curvas, para as quais nós não temos explicações racionais, José do Egito mais adiante vai acolher os seus irmãos e a sua família, que vão ao Egito procurar comida, porque Israel era assolada por uma grande fome. Então o povo se faz peregrino em busca do alimento. Até que acontece todo um contexto de escravidão. Nós conhecemos muito bem a história da salvação, e uma outra peregrinação se faz necessária. Deus, ele incita Moisés a se fazer peregrino para conduzir o processo de retorno, de regresso à terra do povo de Israel.
E aquela estrada, que inicialmente seria de 40 dias, ela vai se transformando num caminho de 40 anos. O povo de Deus peregrina o deserto adentro para alcançar a terra prometida, a terra em que correm leite e mel. E de fato, Moisés prepara o caminho, faz o povo vislumbrar a terra, mas ele não entra na terra. Ele morre antes e um outro faz o ingresso na terra prometida, para recordar sempre aquela dimensão tão fundamental de sabermos que toda obra é de Deus. Nós somos somente instrumentos por onde a graça passa, somos canais por onde Deus acaba agindo. Depois a gente falará de outras peregrinações que o povo faz também nas idas e vindas do exílio. Mas quando a gente vai chegando no conceito de religião judaica, a gente tem muito presente a imagem do templo. E o povo, ano a ano, em muitas circunstâncias, para celebrar a Páscoa, para celebrar as colheitas, ia até Jerusalém em peregrinação. Depois Jesus vive isto com muita força. O Evangelho nos diz que todos os anos Jesus ia com os seus pais celebrar a Páscoa. E aí entra aquela história bonita da vida do Jesus também peregrino, caminheiro na história. Ele é o amor de Deus encarnado, é o Deus que se irmana na nossa história. E estas peregrinações do povo de Deus ao templo, para a vivência religiosa, ajuda também para que a igreja vá construindo este seu conceito de realidade que peregrina no tempo, na direção da eternidade. Então, tem todo um fundamento bíblico, histórico e de fé falar de peregrinação, e a igreja absorve isso com tanta força que encontra nas peregrinações oportunidades únicas para que as pessoas possam fazer experiências profundas de encontro com Deus. Porque não são viagens por viagens, não são passeios por passeios, mas são experiências que têm o sentido e o objetivo de fazer o coração calar diante do mistério do Deus que se faz peregrino da humanidade. Padre, então pegando essa história, essa riqueza, né? O padre fez um resumo aqui pra gente do quanto Deus usou da peregrinação do seu povo. Me fez lembrar, né, da caminhada dos 10 leprosos, né? Que Jesus fez caminhar até se apresentar ao sacerdote para poder estar curado. Ou seja, caminhando, aqueles leprosos foram perdendo as lepras durante o caminho. E o padre falando, o senhor falando para a gente, me fez fazer uma comparação interior, e aí o senhor vai me dizer se eu estou certa. Me parece que esse movimento de peregrinação que hoje as pessoas têm sentido desejo, hoje nós somos mais de 20 milhões de peregrinos em muitas rotas religiosas, não somente no Brasil, como no mundo todo, não fazendo turismo, mas peregrinando. O senhor acredita que diante de toda essa história, esse resumo de chamado a peregrinar que o senhor fez lá atrás, hoje o senhor mais uma vez chama o povo dele a peregrinar, a ir ao encontro, a caminhar para ir perdendo suas lepras, podemos dizer assim, numa comparação bem grotesca. E esse movimento é exatamente um pedido, um chamado do Senhor e um desejo que as pessoas têm sentido de reencontrar-se com Deus. Jesus que saía para ir até Jerusalém nas suas festividades, adorar o Senhor dentro daquela realidade. O senhor acredita que isso é um movimento, um chamado de Deus a voltarmos a essa peregrinação interior? Veja bem, quando a gente fala de peregrinação, a gente fala de caminho de fé. Então, o ponto de partida para uma peregrinação religiosa é, antes de tudo, a vivência de uma experiência de fé.
onde a gente vai se despindo de nossos conceitos, de nossa razão tantas vezes já modelada, para dar espaço àquilo que Deus ele deseja comunicar. E aí há um outro momento bíblico que ajuda muito bem o contexto das peregrinações, para que nós o compreendamos. Para mim, o caminho de Emaús é catequético nessa estrada. Aqueles dois peregrinos tristes, desconsolados, que tinham diante de si a perda do mestre, voltam para casa a partir do prisma da decepção. E de repente entra aquele caminheiro inesperado e pergunta: o que vocês andam conversando pelo caminho? E os discípulos então devolvem a pergunta: você é o único peregrino, a palavra é essa, você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que se sucederam nestes dias? Como Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em palavras e obras, foi assassinado, e ao longo do caminho, que aquele caminheiro, a partir das Escrituras, vai abrindo os olhos para que eles possam compreender que era aquele o caminho do Mestre, a ponto de que, em dado momento do caminho, Jesus faz de conta que ia passar adiante e eles ainda não o tinham reconhecido. Eles pedem: fica conosco, porque é tarde e a noite vem chegando. Ou seja, o caminho é lugar também de uma experiência de amor. É um lugar de abrir o coração, de aclarar a mente. E de fato os discípulos vão encontrar a resposta para isso quando naquela mesa Jesus parte o pão, entrega para eles, e ali naquele momento eles o reconhecem e Jesus desaparece. E um diz ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Então vejam, experiência de fé é sempre experiência de caminho. Peregrinação é caminho. Aliás, a própria religião cristã era chamada de caminho. Só depois de algum tempo é que os cristãos, na história da igreja, vão ser chamados de cristãos. Eles eram chamados na igreja dos Atos dos Apóstolos como os seguidores do caminho. Então, caminho apresenta sempre essa ideia de movimento, essa ideia de que é preciso ir além para aprofundar as razões da esperança. Esse é o sentido das procissões que acontecem em todas as paróquias e dioceses do mundo todo? Sem sombra de dúvidas. A dimensão da recordação. A fé cristã, ela não se pode fortalecer sem o signo da memória. A memória e o memorial, a lembrança, a recordação que me faz atualizar no hoje da história os acontecimentos de salvação. Então, procissões, caminhadas, peregrinações são formas humanas de nos aproximar do divino, de nos fazer tocar a Deus. E é interessante, gente, porque quando nós peregrinamos, quase 100% dos nossos peregrinos falam: olha, Fabiana, eu sempre fui de igreja, eu sempre li a Bíblia, eu sempre fui fiel a Deus. Muitos deles, falam isso, mas eu nunca consegui compreender o Evangelho por completo. Sempre tinha algo que me fazia duvidar. Eu era aquele Tomé que escutava o padre falar da Bíblia, que lia a própria Bíblia e sentia o Espírito Santo agir e ali falar comigo. Mas quando eu peregrinei, quando eu pude vivenciar, presenciar a leitura da Bíblia diante daquela realidade vivenciada, eu tive uma conversão profunda. E essa importância do que o padre Carlos está falando, de que a igreja vive de ícones, e aí entra, ou melhor, não vive de ícones, mas necessita dele, da lembrança, do encontro, para que nós possamos, porque o ser humano precisa desse contato, precisa entender sua origem, o que quer
E aí eu lembro um pouco do conceito também, né, do que hoje é divergente ainda sobre a questão das imagens, daquilo que temos. Eu queria entrar um pouquinho nesse tema, padre, porque a maioria das peregrinações que fazemos, sejam em procissões, nas nossas dioceses, sejam em procissões através dessas peregrinações ao qual nós fazemos, ainda existe sim, fora e algumas vezes dentro, por falta de conhecimento, uma dificuldade desses ícones, desse meio que a igreja usa, e bem usado, e bem claramente posto e oferecido aos nós cristãos. Queria que o senhor pontuasse um pouco sobre essa realidade, a mais das imagens, daquilo que temos como realmente uma representação do Senhor no nosso meio. Veja bem, há uma diferença substancial que precisa ser pontuada já no início de qualquer reflexão sobre as imagens, que é um ponto de dificuldade por falta de abertura de compreensão. Sobretudo quando se fala das imagens no livro do Êxodo, depois nos Números, ao longo do Antigo Testamento, sobretudo. Quando se fala de imagens, é preciso ter presente a dimensão do conceito de latria e de veneração, o conceito de adoração e de veneração. A dificuldade do povo de Israel, ela é uma dificuldade que não existe no povo cristão hoje, no povo cristão católico, porque Israel, a partir das suas vivências no Egito, onde se realizava um culto politeísta, ou seja, a adoração de vários deuses, a experiência de Israel vai de maneira contrária à fé no Deus de Israel. Eu sou o Deus de Israel, o Deus que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, e que te levou a uma terra prometida, a terra onde correm leite e mel. Então, o problema em si não está nas imagens, mas o problema está nas representações que se fazem do divino, que não são o Deus de Israel. Então, o povo de Israel faz um bezerro de ouro e o adora, constrói outras imagens de deuses, porque na cultura politeísta existia o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus do amor, o Deus da fecundidade. A religião cristã não prevê esta deificação, esta diversidade de deuses. Nós cremos num único Deus que tudo realiza em favor do seu povo. E este Deus assume a humana imagem na pessoa de Jesus Cristo. Nós lemos no prólogo do Evangelho de João, lá nos primeiros versículos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, Verbo, palavra, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. O Logos encarnado é Jesus. Nós conhecemos a imagem de Deus. O povo do Antigo Testamento não. O povo tinha representações de Deus. Então, quando a gente fala dos santos, quando a gente fala dos homens e mulheres que a igreja proclama como modelos, como ícones para a vivência da fé, não é com o intuito de fazê-los tomar o lugar de Deus, para que lhe seja prestado um culto de latria. Não. Os santos e santas viveram em Deus, se misturaram com Deus, se entregaram a Deus, e é por isso que eles são exemplos e modelos perfeitos aos olhos humanos, do modo perfeito como nós somos chamados a nos aproximar de Deus. Então, imagens de santos são completamente diferentes de imagens de Deus Sol, de Deus Lua, de Deus da fecundidade, de Deus Júpiter, enfim, daquela realidade politeísta que marcou a religião egípcia, um pouco da religião grega. E é tão interessante isto que Paulo,
para anunciar Jesus aos gregos em Atenas, ele vai se utilizar das imagens do Areópago, mas vê um altar que não tem nenhuma imagem de Deus. E aí ele vai pontuar bem, ao Deus desconhecido. Então é este que nós anunciamos, é este que nós tomamos como verdade de fé, de crer. Este Deus que caminha com os seus, que não é um ente distante, mas que faz história com o seu povo. Então a história dos santos, a história agora da irmã Dulce da Bahia, que nestes dias foi canonizada pelo Papa Francisco, são histórias de pessoas que viveram em Deus. História de pessoas que sem Deus não teriam feito nada. Ou seja, eles não foram protagonistas de qualquer ação, mas foram instrumentos dos quais Deus se utilizou para realizar aquilo que ele pretendia realizar. Então, gente, não tenham medo de usar os santos, de usar nossas imagens, de pedir a sua intercessão. O padre esclareceu de forma riquíssima sobre isso, de forma resumida, né, padre? Porque isso daria dias. Aliás, é muito importante, quando a gente fala das imagens, pontuar o seguinte, que imagens não se resumem somente à reprodução de figuras em gesso ou em madeira, mas quando a gente fala de imagem, uma fotografia, um quadro, uma pintura, são imagens que nos falam para além delas mesmas. A gente poderia usar para as imagens a linguagem de sacramento. São sinais que a gente vê daquilo que não se pode ver. Senão nós não usaríamos as fotos dos nossos avós, da nossa família, e elas que nos trazem, nos remetem, inclusive, lembranças positivas, né? Muitas pessoas dizem assim, eu não gosto de foto, eu não uso, porque trazem lembranças ruins. Vejam como isso, de alguma forma, mexe com o seu sentido, com o seu jeito, com a sua história de vida. Imagine você ter um crucifixo dentro de casa que lembre a sua fé, que lembre Jesus que sofreu naquela cruz, mas foi até o fim, derramando toda a sua gota de sangue por você, e você receber dela, não da cruz em si, mas da lembrança da cruz, a força necessária para seguir caminhando nessa vida. Mas eu quero continuar entrando nesse tema, adentrando nesse tema, padre, porque até agora nós falamos dos pontos positivos das peregrinações, do turismo religioso, mas existe sim hoje um desafio, por exemplo, de muitas operadoras de turismo que fazem com seriedade, com dedicação, com realmente evangelização, com fé, inclusive, né, que não está apenas para dispor do dinheiro, do lucro. Claro que todo trabalhador é digno do seu salário. É claro que também precisamos sim ganhar, até porque para nós demonstrarmos um serviço de qualidade, precisamos vender conforme o mercado, conforme a empresa necessita, mas existe sim alguns desafios, né, padre, do turismo religioso, dessa evangelização acontecer. Eu queria que o senhor desse uma opinião pessoal sobre quais desafios hoje do turismo religioso nós podemos nos atentar e ficar um pouco mais preocupados para que isso não passe a ser algo apenas empresarial, comercial, mas que cada vez mais se torne algo espiritual e produtivo para a igreja. Pois Jesus, quando chega no templo em Jerusalém, ele, com o chicote, destrói todas as bancas de câmbio, de negócios, porque ele via que ali faltava a fé que transformava, que acabava por condicionar aquilo a uma realidade de comércio, a uma realidade de negócio. Então, o zelo pela casa do Pai consumia todo o ser e o agir de Jesus. Eu penso que o grande desafio, Fabiana, o grande desafio, você que nos ouve neste momento, seja o de dar um sentido de fé
as coisas que fazemos, porque o dinheiro em si não é mal. Às vezes a gente demoniza o dinheiro como se fosse uma coisa suja, impura, que não se pode tocar. Não, o dinheiro é bom, é válido, é oportuno. E o problema não está no dinheiro, está no modo como eu o utilizo. Utilizo para fazer o bem ou, de repente, posso utilizá-lo para atender aos meus caprichos, às minhas vontades. Então, o grande desafio para as operadoras de turismo, o grande desafio para quem peregrina, é o desafio mesmo de fazer com que as pessoas vivam, independente do recurso aplicado, uma experiência de encontro com Deus. A experiência do encontro, aquele mesmo encontro que os discípulos de Emaús vivenciaram. Então, tendo isto diante dos olhos e do coração, seja quem presta o serviço de turismo religioso, seja quem se utiliza deste serviço, passarão a ver este caminho com outros olhos. Haverão de absorver este caminho com uma dimensão não somente econômico-material, mas espiritual e de encontro com o transcendente. Nós estamos chegando ao final dessa entrevista maravilhosa. Padre Carlos, com colocações pontuais, sempre riquíssimas, baseadas na Bíblia. Realmente é um prazer estar escutando o Senhor aqui. Imagine para vocês que estão em casa e que vão poder partilhar um pouco, né? Receber, na verdade, um pouco de tudo isso. Mas antes de nós terminarmos, eu gostaria de que o Padre Carlos pudesse deixar para a gente uma motivação, uma palavra de Deus, algo que o Senhor coloca em seu coração dia após dia na vocação dele e que faz transcender, mas que deixasse para a gente também essa mensagem de amor e de Deus para cada um de nós. Muito bem. O assunto é bastante saboroso e tomaria um tempo enorme nosso se pudéssemos nos deter em tantas outras minúcias que são próprias daqueles temas que nós abordamos aqui. Mas como o tempo humano é contra nós, o cronos, o relógio, que é bem diferente do tempo de Deus, mas é muito importante, é muito salutar dizer a você que não perca a oportunidade de viver experiências de encontro. Me permitam confidenciar uma coisa, eu também nunca fui à Terra Santa, estou indo com esse grupo agora. Mas, para mim, a maior alegria que eu estou tendo é de poder levar minha avó, uma senhora de 70 anos, de uma cidade pequena, que nunca sonhou coisas grandes, mas que de repente se vê alcançada por esta graça. Porque para nós jovens ainda temos tantas outras oportunidades, né? Enquanto que quem vai chegando a uma idade mais avançada vai encontrando as dificuldades físicas, as limitações que são próprias do corpo, e a gente sabe que acabam não sonhando este sonho. Então, eu trago este exemplo para dizer a vocês que não deixem para amanhã aquilo que pode ser feito hoje. Nós só temos hoje para amar, para sermos amados, para sermos e fazermos alguém feliz e para vivenciarmos experiências que, com toda certeza, mudam em profundidade o curso de nossa vida e de nossos dias. Então, que você que assiste este programa possa ir também se planejando, se organizando em família, em paróquia, em comunidade, para também viver experiências de peregrinação. E aí eu super recomendo a Trielotour, porque posso falar de toda a assistência que tem sido dada ao nosso grupo desde o primeiro momento em que nós decidimos realizar esta peregrinação. Não deixe para depois. Aproveite, porque, como diz Shakespeare, a vida não é algo que se pode voltar atrás. A gente pode se arrepender até do que fez, mas não deve correr o risco de se arrepender daquilo que não fez. Por isso, viaje, ame, ganhe o mundo, porque o mundo está aí para aqueles que acreditam na força dos seus sonhos.
Gente, que bonito, que mensagem maravilhosa. Eu quero convidar você que agora nos assiste, entra lá no nosso site www.trielotour.com.br, escolhe seu roteiro, faz a sua inscrição. Inclusive o Padre Carlos está indo conosco agora em novembro, mas logo mais teremos muitas outras viagens com ele. Procura também o seu roteiro, logo mais lançaremos para você. Porque mais do que viagens, nós cuidamos de pessoas e nós queremos peregrinar com você, com a sua família, com a sua casa. Nós queremos te acompanhar, nós queremos dar todo o apoio logístico para você, mas trazer no seu coração essa experiência de Deus que nos move, que move a equipe Trielotour para fazer cada vez mais e melhor. Mas a gente não pode terminar sem a bênção sobre nós, sobre nossas vidas e a sua vida que agora nos assiste. Padre, por favor, eu quero terminar com a bênção dele do céu para todos vocês. Que o Senhor misericordioso e bom, cuja graça nos sustenta hoje e sempre, possa volver sobre nós o seu olhar, possa mostrar para nós a sua face e se compadecer de nossa condição. Que Ele vá à frente de nossos projetos, de nossos sonhos, de nossos caminhos e de tudo aquilo que fazemos para alcançar o céu. E que as bênçãos do céu desçam sobre nós e permaneçam para sempre. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.